Bom dia, meus queridos. Um ótimo dia para todos, né? Ontem comemoramos o Dia da Mãe, que eu acredito que é todos os dias, né? Mas esse dia ficou um marco, né? Que é para ser lembrado o Dia da Mãe. Então, eu peço a você que vai ver esse vídeo, deixa seu like, comente e compartilhe, que é para ter um crescimento no canal, né? No nosso canal, né? E como eu falei no outro vídeo anterior, que eu ia estar falando sobre os 10 mandamentos. Então eu já falei sobre o primeiro e o segundo. Hoje eu vou falar sobre o terceiro. Então o terceiro mandamento é guardar domingos e festas e guarda. Isto, eu não sei, como hoje eu sou evangélica, né? Mas eu aprendi isso no catolicismo ainda, quando eu fiz catecismo, né? Porque no catolicismo a gente aprende esses 10 mandamentos quando faz o catolicismo. Então, este terceiro, guardar domingos e festas e guarda. Eu começo falando assim, porque Deus, quando Ele construiu o universo, né, que antigamente, vamos dizer assim, era nada, né? Então Deus, Ele começou a construção do mundo para nós. Começou a construção do universo para nós. E Ele começou a construir, né, a terra, o mar, o céu, tudo que nós sabemos que existe neste mundo foi construído por Deus. Deus, Ele era e continua sendo todo-poderoso, que Ele poderia ter feito essa construção assim, num piscar de olho. Mas Ele quis fazer partes que era para nos mostrar, para nos aprender, para nos ensinar, né? E para nós aprender, né? Como Ele construiu a terra, como Ele construiu a luz, como Ele construiu a noite, o céu, né? Tudo. Então Ele quis deixar para nós assim, para nós termos a ideia como que foi construído tudo isso. Então Deus, Ele trabalhou 6 dias fazendo essas construções. No 7º dia, a Bíblia fala para nós que Ele descansou, né? Então, é um exemplo para nós que nós também temos que descansar. Deus precisava descansar? Não, porque Ele era muito forte, né? Ele nem precisava de descanso, mas tudo que Deus fez foi para nossa edificação, para nos ensinar, porque Ele sabia que nós íamos sermos fracos, que nós não íamos aguentar trabalhar 7 dias consecutivos, né? Que hoje, por conta do coração duro do homem, muitos trabalham direto, praticamente, né? Muitos trabalham aí 18 horas, às vezes até 24 horas, tem aqueles plantões dobrados, né? Que nós sabemos que existem isso. Mas Deus, Ele construiu tudo isso e no 7º dia Ele descansou. Ele descansou
para dar para nós o exemplo. Então, ele santificou o dia de descanso, né? Significa dedicar um tempo semanal. Este tempo semanal que Deus dedicou para nós é um tempo para nós. Esse dia semanal, Ele dedicou para nós descansar, para nós termos tempo para estarmos orando, para nós termos tempo para estar junto com a nossa família, em união, em um almoço ou em um jantar, né? E também fazer nossas compras, né? Que nós precisamos de um dia, né? Para a gente sair para o mercado, para uma loja, ter um tempo com nossos netos, né? Com nossos parentes. Então, Deus, Ele viu tudo isso naquela época, que nós precisávamos de um dia, né? De um dia de lazer, né? Um passeio. Deus sabia tudo isso, né? Então, Ele, na tradição judaica, abraça-se o dia de sábado. No cristianismo, o domingo, né? O cristianismo costuma descansar aos domingos e na tradição judaica ao sábado. E nós sabemos que tem dominações que não trabalham dia de sábado. É o dia que eles tiram para dedicar ao ministério, para dedicar às visitas, muitas das visitas em hospitais, em presídios, em lar de idosos, né? Em ações sociais, né? E outros tipos de visitas também. Visitar um parque e almoçar fora, né? Então, é tudo isso que eu queria deixar aqui, que é o terceiro mandamento que a Bíblia fala para nós, né? Que são 10 mandamentos. Mas nós sabemos também que não são cumpridos do jeito que Deus queria que fosse, né? Mas a partir que nós fica conhecendo Ele nos ajuda a entender melhor o significado dos 10 mandamentos, né? Guardar o sábado. Muitos guardam o sábado, igual eu já falei aqui. Só que é assim, lá em Mateus fala para nós, né? Se tá escrito aqui, eu vou ler aqui em Mateus para ficar bem inteirado para vocês. Aqui em Mateus, no capítulo 12, versículo 11, fala assim: e ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se no sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É por sequência lícito fazer bem nos sábados. Porque naquela época, Jesus, ele era muito questionado pelas pessoas daquela época, porque ele fazia cura dia de sábado, ele fazia visitas dia de sábado. Então, muitos ficavam, é lícito curar dia de sábado, né? Então, Jesus deixou para nós aqui em Mateus, capítulo 12, versículo 11, falando, né? Chegou sábado, caiu um animal aqui, né, num buraco, você vai deixar lá até no outro dia para aquele animal morrer? Um cachorro, um cavalo, um boi, né?
ou até uma pessoa, porque muitas das vezes nós já vimos em alguns vídeos, muitos seres humanos caem num buraco e não tem condições de sair dali. Aí passa alguém, vê aquela pessoa, ela vai deixar a pessoa morrer? Deus quer isso? Não. Eu acredito que esse descanso que ele fala para nós aqui é um descanso se não tivermos algo dessa semelhança para nós fazer. Vamos pensar agora na UTI, né, de hospitais. Tem muitos lá, ou em um leito de hospital, sem ser UTI, né, precisando de um médico, precisando de um enfermeiro, precisando de um medicamento, porque se não tomar aquele medicamento na hora certa, vai morrer. Deus não quer isso. Ele não quer. Ele descansou no 7º dia para dar exemplo para aquelas pessoas que quer fazer do funcionário um escravo. Não, você vai trabalhar assim 7 dias, 10 dias, entendeu? Ele quis dizer, nessa situação, nessas condições, nós temos que saber interpretar o que Deus deixou para nós. Se Jesus fez cura dia de sábado, de repente alguém chama você. Eu sou diaconisa, né? Para quem não me conhece ainda, eu fui ungida diaconisa, eu me chamo Zeila. De repente, igual tem acontecido, alguém tem me chamado para ir orar. Meu esposo é presbítero, foi ungida presbítero. Num dia de sábado ou num dia de domingo, a gente não vai deixar aquela pessoa doente lá, morrendo, à míngua, sem oração, sem uma assistência, sem uma palavra? Não, Deus não deixou isso para nós. Todos os dias nós temos que fazer a obra de Deus, né? Se fosse assim, não era para você também alimentar a sua carne sábado e domingo, não era para comer arroz e feijão, né? Se a Santa Ceia do seu ministério é sábado ou domingo, você não vai ceiar, você não vai receber o corpo, a carne e o sangue de Jesus? Acredito que você vai sim, porque vai precisar desse alimento espiritual. Então você vai ter que ir. Então esse 3º mandamento nós temos que interpretar ele de maneiras diferentes, do jeito que Deus deu para nós essa instrução, através aqui de Mateus capítulo 12, versículo 11. Porque muitas pessoas falam assim: ah, mas Jesus ele veio para mudar. Não. Jesus ele veio para dar continuidade naquilo que Deus deixou. Foi para isso que Deus enviou ele no meio do povo, enviou ele nesta terra. Foi para dar continuidade, foi para fazer cura qualquer dia, qualquer hora, foi para visitar os enfermos, né? Foi para ressuscitar já quem estava morto, como ele fez com Lázaro, né? E teve muitas outras que foi ressuscitado, que fala aqui no novo mandamento, né? Ele veio para continuar. Então nós não podemos mudar o que Deus deixou e o que Jesus veio para reforçar para nós aquilo que Deus já tinha deixado, irmãos. Então nós precisamos tomar muito cuidado, precisamos estudar a Bíblia, não só ler, porque você estudando, você está aprendendo cada dia mais. Eu te desejo uma ótima tarde e ficam todos com Deus.